Nesta noite nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Mas antes, vamos fazer uma oração para poder iniciar a mensagem. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua santa e poderosa presença, Pai, pedindo, Senhor, da Tua sabedoria, pedindo, Senhor, do Teu conselho, pedindo, Senhor, a Tua palavra de vida, meu Deus, que vem, Senhor, diretamente do Teu trono de santidade, e que possamos ser atingidos, meu Deus, em cheio pela santidade que vem da Tua palavra, pela santidade que vem do Teu Espírito, meu Pai. Que possamos praticar, Senhor, ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, Senhor. Quebra, meu Pai, toda barreira, meu Pai. Quebra, Senhor, toda sonolência, meu Deus, toda dificuldade do entendimento. Que o Senhor venha estar nesta noite, trazendo o interesse, meu Deus, a cada um de nós, pela Tua santa e poderosa palavra. Assim nós oramos, pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 12. Por título, aqui na minha Bíblia, e varia de acordo com cada uma versão, fala a mulher e o dragão. Nós vamos estar fazendo a leitura integral do texto, para poder iniciar a mensagem, e nós vamos estar tratando das questões simbólicas do texto, das questões históricas, e principalmente daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês nesta noite, porque a palavra de Deus é um livro complexo de ser entendido, de ser estudado, e por mais que a gente estude, por mais que a gente queira buscar conhecimento das mais variadas formas, seja ele teológico, ou científico, mas a palavra de Deus, o que prevalece é a vontade do Espírito. O que prevalece é a mensagem que o Espírito Santo vai ter para falar com cada um de nós nessa noite. Então, o que a gente vai fazer aqui é a leitura do texto integral, e em seguida a gente vai estar iniciando aí a nossa conversa, amém? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida.
Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Leitura um pouco extensa. Então aqui deu para a gente ter uma visão geral do que o texto está tratando. O autor aqui, João, ele utiliza de uma linguagem bastante figurativa nesse texto. E no versículo 1, ele relata que no céu apareceu um sinal extraordinário. E aí ele faz menção de que sinal extraordinário ele está falando, quando ele diz que uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A gente precisa entender o que ele está querendo dizer. Ele está falando aqui acerca do povo judeu de Israel. Quando ele faz semelhança aqui a uma mulher vestida do sol com a lua, está mostrando ali a autoridade, a luz que vinha dela, fala da questão da autoridade, porque a lua estava debaixo dos seus pés, o sinal de que ela estava acima das trevas, acima do poder do mal, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essas 12 estrelas, cada uma representa uma tribo de Israel. Então aqui a gente entende que ele está falando diretamente do povo de Deus, quando ele fala disso. Para a gente entender melhor, lá em Gênesis, capítulo 37, quando José fala a Jacó e aos seus irmãos acerca do sonho que ele teve, quando ele diz ter visto o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele, ele está falando ali nada mais do que o pai dele, a mãe dele e os seus irmãos, dos quais as tribos de Israel viriam a surgir, se curvariam diante dele. José, se a gente for olhar num contexto mais abrangente, a gente vai ver que ele é uma simbologia de Cristo e que ele representa ali naquele momento a salvação para o povo de Deus no início de toda a sua história, quando a terra passava por um momento de grande aflição, havia muita fome naquela época, e Deus utilizou este sonho para mostrar o que haveria de fazer através de José para o povo dele. Da mesma forma aqui, essa simbologia ela é retomada na linguagem de João, quando ele fala acerca do povo de Deus. E no versículo 2 diz: ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então aqui a gente já vê uma fala messiânica propriamente, porque se ele trata a mulher como sendo Israel, e ele diz que essa mulher estava grávida e que ela gritava de dor e estava para dar à luz, e mais à frente ele vai mencionar, ele está falando aqui implicitamente de Jesus Cristo que viria, que de fato aconteceu, conforme outras profecias. Lá em Miqueias 4:10, é uma profecia, você pode anotar aí se quiser, depois dar uma lida, que fala acerca dessa passagem, em que Cristo, ele viria através do povo de Deus. Então o povo de Deus era essa mulher que iria trazer à terra o Salvador da humanidade. E o versículo 3 continua: então apareceu no céu outro sinal. Então nós tivemos um primeiro grande sinal, que foi ali o povo de Deus, escolhido entre todos os povos da terra,
E daquele povo, Deus chamou ali o Messias, o que seria o Salvador da humanidade. E o segundo grande sinal, ele vai falar agora: um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Ele está falando aqui nada mais do que Satanás, como ele menciona mais na frente. Ele está falando aqui do adversário. E a questão das 7 cabeças e 10 chifres, isso fala de poder, isso fala de grandeza, né? E ao contrário do que nós pensamos e que muitas vezes achamos, que o inimigo das nossas almas, ele não é tão perigoso quanto muitos crentes acham, ou como nós muitas vezes não levamos a sério, né? Mas a palavra de Deus aqui está falando, né, que Satanás, ele era um anjo ungido nos céus, e ele era um anjo que tinha autoridade. Tanto é que a consequência do fato desse dragão vermelho aqui, na linguagem simbólica, ele diz, quando ele caiu, ele diz: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Jesus Cristo diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu, quando ele foi expulso dos céus. E a gente vê a sutileza do inimigo, né? Se ele foi capaz de convencer, de dissuadir 1/3 parte de anjos, né, seres espirituais criados por Deus, para se rebelarem contra o Criador, quanto mais nós que somos seres humanos, falhos, cheios de imperfeições, cheios de limitações, quanto mais a nós. Por isso que Paulo escreve e diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, ore, cuidado, vigie para que não caia. Nós todos os dias nós enfrentamos situações que são sutis aos nossos olhos e que nós muitas vezes acabamos envolvidos em situações de pecado sem notarmos, e quando percebemos já temos pecado. Da mesma forma, Satanás agiu nos céus, ele continua agindo como agiu desde o princípio. Lá no Éden, ele enganou ali a mulher, enganou o homem através da mulher, e ele continua enganando a humanidade. E toda a natureza, os seres espirituais também foram atingidos, né? Os anjos, eles foram enganados, foram persuadidos por Satanás a se rebelar contra Deus. E por consequência disso, eles foram lançados fora dos céus, né? E a Bíblia continua aqui dizendo: o dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Além disso daqui, às vezes a gente, quando lê um pouco mais rápido ou por cima, tem um pouco de dificuldade para entender, e realmente muitas vezes é preciso sempre que o Espírito Santo ele traga ao nosso entendimento o que a palavra está querendo dizer. E aqui, se a gente for trazer literalmente, o que aconteceu? Satanás, né, ele perseguiu sempre o povo de Deus. A mulher aqui é Israel. Israel sempre foi perseguido. Desde o Egito, na sua criação, Israel sempre passou perseguição. E aqui, quando ele diz que ele se colocou diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse, o que aconteceu quando Maria estava para dar a luz a Cristo? Herodes mandou que fosse inquirido acerca das crianças em Belém e nas proximidades, até 2 anos, e aquelas crianças foram sacrificadas. O diabo ele age na nossa realidade, no nosso mundo, através das forças humanas. Ele tentou o quê? Ele tentou destruir Cristo, que tinha acabado de nascer e que é a esperança da humanidade. Ele tentou matar aquela criança, ele tentou matar o que seria a salvação de todos nós. Então, no texto a gente vê claramente isso, quando diz que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Satanás sabia do contexto histórico, ele acompanha a história da humanidade. E não somente acompanha, como ele participa e se envolve. Muitos governos, muitas forças atuantes na política, elas são regidas por princípios malignos. Nós não podemos nos enganar. Assim como existem homens de Deus que são movidos por princípios, guiados pelo Espírito Santo de Deus, também existem aqueles homens que são guiados por princípios perversos, para fazer a vontade do maligno. E no versículo 5, a palavra continua
diz assim: ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Então, aqui ele está falando de Cristo. Lá no Salmo de número 2, não precisa você abrir e fazer a leitura, eu vou fazer a leitura aqui, se você quiser acompanhar. Fala assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em outras versões diz: o Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Aqui está falando de Cristo, né, que foi enviado por Deus, aqui profeticamente falando ainda que ele seria enviado. Tu as quebrarás com vara de ferro, ratificando aqui o que está lá em Apocalipse, falando que seria um governo, né, que seria com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. E aqui ele faz uma série de advertências aos governantes, às autoridades, aos homens que estão no poder, para que eles possam agir conforme os princípios estabelecidos por Deus, porque a própria Bíblia diz que não existe autoridade que não seja estabelecida pela permissão de Deus. É por isso que nós temos que orar, né, pelos nossos governantes, nós temos que orar por aqueles homens que estão à frente do poder na nossa sociedade, porque querendo ou não, a gente deve uma certa submissão, ainda enquanto estamos aqui, às leis que são impostas por eles. E fazendo a vontade de Deus, estes homens vão fazer leis, criar mecanismos que agradem a Deus e que levem a sociedade, levem a igreja à vontade de Deus, e não o contrário. Dando continuidade aqui ao texto, que a gente vê que ele está falando de Jesus Cristo. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O mesmo versículo em que ele está falando que Cristo governaria as nações com cetro de ferro, que ele viria como ele veio, e aqui fala agora que ele foi arrebatado e que está junto de Deus, fala de que Cristo veio, cumpriu o propósito dele, né, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus e assentou-se ao lado de Deus Pai nas alturas. Então nós vamos vendo aqui que o texto trata simplesmente de fatos que já aconteceram, ao mesmo tempo fazendo menção de fatos que vão se concretizar, que vão acontecer. Por isso a importância dessa linguagem em símbolos, né, para que a gente possa entender que ele fala tanto de coisas que já aconteceram, como ele faz menção de coisas que ainda vão acontecer. Versículo 6 diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Agora, saindo um pouco dessa linguagem mais figurativa, mais simbólica, eu vou entrar um pouco na parte que Deus falou comigo acerca dessa mensagem, e que, quando eu cheguei nesse versículo, o Espírito Santo tocou no meu coração acerca da visão que nós temos sobre o deserto. Porque nós estamos acostumados a ver o deserto como um lugar de provação somente, e é de provação, mas não somente. Nós estamos acostumados a ver o deserto como um lugar em que se vive com dificuldade, por ser um lugar árido, por ser um lugar onde a vida ela é praticamente imprópria, quase não existe, e nós temos uma visão de deserto ainda muito restrita, muito limitada. E esse versículo aqui, ele fala que o povo de Deus, quando ele foi perseguido pelo seu inimigo, ele fugiu para o deserto, assim como Israel, quando saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho,
e foi para o deserto quando fugia de Faraó. Da mesma forma aqui também acontecerá nos últimos dias. O que ele fala diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, porque a perseguição nestes últimos tempos, ela vai aumentar de uma maneira que o povo vai fugir, porém Deus vai trazer a providência, e aqui está a palavra, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele quando fala acerca da oração da fé, Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e meio não choveu. Se a gente for pegar 1260 dias, e a gente converter em meses de 30 dias, nós vamos ter exatamente 3 anos e meio. Elias, quando lá em 1 Reis, no capítulo 17, ele faz a oração que fecha os céus, e que fica 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Para onde Elias vai? Para onde Elias se retira? Vamos ler aqui o que está escrito no texto, para que você possa entender o que eu estou querendo passar. Lá no capítulo 17, no versículo 1 ao 5, ele diz assim, Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Amém? Versículo 5, ele ainda fala aqui, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Eu quero que você agora entenda o que Deus está fazendo, o que Deus fez com Elias, o que Deus fez com Israel e o que Deus vai fazer com o povo dele. Nós, em momentos de tribulação, em momentos de dificuldades, nós muitas vezes nos esquecemos de que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é capaz de fazer jorrar água de uma pedra no meio do deserto, e nós nos fechamos em nós mesmos e acabamos ali definhando, achando que não existe uma solução para um problema que aparece nas nossas vidas. A gente acha que aquele deserto vai durar para sempre, mas se a gente for ver, o deserto, quando o povo esteve lá, foi por um período de tempo, e mesmo que por causa do pecado, por causa da sua rebeldia, da sua murmuração, Israel tenha ficado 40 anos no deserto, que era para ter sido 40 dias, mesmo assim foi um período de tempo completo. Israel não passou toda a sua história no deserto, e nós muitas vezes nas nossas vidas, passamos por situações em que nós achamos que nunca vão acabar, situações nas nossas vidas em que nós achamos que será sempre um deserto, e nós nos esquecemos de que enquanto Israel esteve no deserto, mesmo passando por toda a dificuldade, Deus estava com o povo, e existia ali uma coluna de nuvem durante o dia para que eles não fossem consumidos pelo calor, e à noite existia uma coluna de fogo para que o frio do deserto não os consumisse. Eu quero dizer para vocês nesta noite que o deserto não é somente um lugar de tribulação, o deserto também é um lugar que nos leva a ter mais intimidade com Deus. Jesus Cristo, quando foi levado para o deserto pelo Espírito, ali ele foi provado em tudo, mas em momento nenhum ele estava só, porque no final do texto do capítulo 4 de Mateus, fala que depois da tentação os anjos vieram e o serviram. Nós temos que ver que o nosso Deus é o Deus da provisão. Nós temos Jeová Jirê, o Deus que é capaz de prover aquilo que a gente precisa, aquilo que nós precisamos, e muitas vezes não temos sequer coragem de pedir para Deus, porque a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e nós muitas vezes não tomamos a nossa posse como filhos que somos, e vamos até Deus pedir a Ele aquilo que nós precisamos, ainda que Ele saiba o que nós precisamos, nós temos que pedir, ainda que Deus conheça os nossos pensamentos, nós temos que nos aproximar dEle.
E muitas vezes em situações de conforto, em situações em que nós estamos bem, em que nós vivemos tendo tudo do bom e do melhor, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. E é preciso que Deus nos leve para o deserto, é preciso que a gente passe momentos de tribulação, de perseguição, momentos de angústia, para que a gente veja o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Será que nós podemos entender que o deserto não é somente um local de dificuldade, não é somente um local ali de passarmos um sofrimento, mas no deserto também nós podemos desfrutar da companhia de Deus, nós podemos desfrutar do que Ele tem para nós. A comunidade batista hoje passa por um momento de transição, onde nós vamos ter agora cultos em 3 locais, né? Muitas pessoas talvez não estejam entendendo bem o que está acontecendo, muitos podem até não gostar, mas as estratégias de Deus, elas variam com o tempo, e para que a gente não se acomode, para que a gente não fique na mesmice, sempre no mesmo lugar, ali estático, parado e conformado, Deus ele nos pressiona, e com os recursos que a igreja tem, os projetos da Cidade da Vida, nós achamos que talvez não seja possível, mas Deus há de levantar os recursos, porque Ele é o Deus da provisão, e Ele tem mostrado a cada dia nas nossas vidas que Ele supre as nossas necessidades. Por isso que nós temos que buscar a Deus, não importa se você está em dificuldade, não importa se você está vivendo bem, mas o importante é que você não deixe a sua vida espiritual morrer, a sua vida espiritual definhar. Nós precisamos estar sempre provando do sobrenatural de Deus, mas aqui no texto nós vemos que muitas vezes até um homem de Deus, como foi o caso de Elias, foi preciso ficar um momento só, afastado de todo mundo, ali esperando que Deus determinasse com que ele fosse lá e voltasse a dar ordem para que chovesse de novo. E Deus tem um tempo determinado para tratar com cada um de nós. Ele tem o tempo certo para dar uma voz de comando, para dizer vai, é agora. E nós às vezes queremos fazer do nosso jeito, nós às vezes queremos nos precipitar e agir conforme a nossa própria vontade. Mas quando a palavra de Deus ela mostra que Deus também está com seu povo em meio ao deserto, nós temos mais motivo ainda para nos regozijarmos. Nós temos mais motivo ainda para crer que o nosso Deus está conosco em todo instante, e que não somente nos momentos de bonança, nos momentos de paz, mas que principalmente nos momentos em que o seu povo é mais perseguido. Lá em Deuteronômio está escrito que se o nosso inimigo vier por um caminho, por 7 ele fugirá de nós, mas isso se nós estivermos fiéis na palavra de Deus, cumprindo obedientemente a voz do Senhor nosso Deus. Então nós também precisamos estar sendo guiados pela palavra. Não adianta somente a gente esperar que o sobrenatural de Deus venha nas nossas vidas a partir de uma ação puramente divina, pela vontade de Deus. Nós temos que agir, nós temos também que fazer a nossa parte. E continuando o texto, ele diz: houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Nós vemos lá em Daniel, quando ele ora durante 21 dias, e que os principados, as potestades impedem que a resposta da sua oração chegue até ele. Nós às vezes esquecemos que nós vivemos num mundo espiritual, nós achamos somente que estamos vivendo um mundo material, e os principados, os poderes celestiais do mal estão ao nosso redor, como diz a palavra, como um leão, buscando a quem possa tragar, o nosso inimigo. E nós não nos atentamos que a realidade espiritual, para aqueles que estão sem Deus, é gravíssima. Muitas pessoas morrendo nas drogas, muitas pessoas sem uma esperança, e como o texto aqui fala, mais adiante, que por Satanás ver que ele tem pouco tempo ainda nessa terra, que a ação dele ainda será por pouco tempo, não mais por muito tempo, porque Deus haverá de julgá-lo, condená-lo, propriamente dito. E nós vemos então que ele vai buscar, tentar levar o máximo de pessoas que ele puder. E nós às vezes esquecemos dessa realidade espiritual.
que precisamos orar, que precisamos interceder, que precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, para que Ele possa então estar conosco em todo momento. Diz assim, versículo 8, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Satanás foi expulso dos céus juntamente com os anjos que se rebelaram contra Deus. O grande dragão foi lançado fora. Aí ele diz aqui, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo, que significa enganador, né, acusador. E ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás, ele não para de nos acusar diante de Deus. A menor de nossas falhas, ela pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Ela pode fazer com que a gente morra. A menor falha que a gente tenha num instante, pode fazer com que a gente perca a nossa salvação. Pode fazer com que a gente perca a nossa coroa. Por isso que Jesus Cristo disse, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E o diabo, ele está 24 horas ali, rugindo ao nosso derredor, buscando um vacilo, buscando uma falha, um momento de pecado, para que ele jogue de novo sobre nós a culpa trazida por causa do pecado de Adão, mas que Cristo já levou na cruz do Calvário. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A chave da vitória está aqui, ele fala, o sangue de Cristo na cruz do Calvário derramado, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Mas ele também cita que nós precisamos fazer a nossa parte, o testemunho que deram, eis pela palavra do testemunho que deram. Não adianta simplesmente eu achar que recebi de Cristo a salvação, não adianta simplesmente eu achar que a morte de Cristo na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados e que agora eu já estou salvo. Não, é no dia a dia, é o meu testemunho, é no local de trabalho, é na faculdade, é na igreja, é em casa. O nosso testemunho vai nos dar também a vitória, porque o diabo, ele não vai encontrar uma acusação contra nós. Daniel, quando ele foi perseguido na Babilônia, procuraram falha em Daniel em tudo, mas não acharam. E então eles procuraram falha em Daniel onde ele era mais forte, que era no seu testemunho. Se nós tivermos um testemunho firme, um testemunho forte, então nós temos a certeza de que as acusações do diabo virão contra a nossa vida, mas que elas serão derrubadas pelo poder do nome de Jesus. Ele continua aqui dizendo que diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E ele fala uma coisa interessante aqui, que aqueles que morreram por amor a Cristo, não amaram a própria vida, que é até a morte. Nós temos que estar preparados a todo instante para uma possível partida. Esse mundo é passageiro, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em terra estranha, nós não estamos no nosso habitat natural, nós estamos em um lugar que foi feito para que nós aqui passássemos um determinado período de tempo, e nós não sabemos quanto tempo será. Jesus Cristo diz que nós não podemos acrescentar um dia, uma hora sequer ao nosso curso de vida, nós não sabemos o momento da nossa partida. Então nós não podemos amar a nossa vida mais do que a vida de Cristo por nós. Nós não podemos amar mais as coisas desse mundo do que as coisas que hão de vir nos céus e que ainda não chegou ao nosso conhecimento, mas que são muito maiores, são muito melhores do que as que estão aqui, porque as que estão aqui são passageiras, são corruptíveis, não são eternas, elas acabam, o dinheiro acaba. Não existe um milionário nesse mundo que um dia vai morrer e levar toda a sua fortuna. Não existe o homem mais rico nesse mundo que não vai perder um dia tudo o que tem.
Essa terra, ela para nós não é o nosso habitat natural. Jesus Cristo falou: eu não sou deste mundo, o meu reino não é deste mundo. E nós fazemos parte do reino de Cristo, fazemos parte do reino de Deus. Então nós temos que entender que, além do sangue de Cristo, que nos perdoa, nos purifica de todo o pecado, e do nosso testemunho, nós precisamos, para manter o nosso testemunho, amar o Evangelho acima da nossa própria vida, amar as coisas de Deus acima da nossa própria vontade, acima do nosso próprio interesse, porque nós não sabemos o momento em que podemos partir. Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam. Lá no versículo 13 já, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. O lugar no deserto já estava preparado. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está aqui nessa palavra o cumprimento disso. Não pense que a tribulação, ela vem para o mal. Está escrito assim, que a tribulação, ela produz a paciência, que a paciência produz a experiência, e que a experiência produz a esperança. Nós devemos entender que no meio da tribulação, existe um lugar preparado por Deus para nós, um lugar que nós seremos ali levados, não por causa do pecado, mas para o nosso crescimento para com Deus, seremos ali levados pelo Espírito Santo. Quando ele fala que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, eu fiquei tentando entender esse texto, e o Espírito Santo me lembrou que Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é nascido de novo. Ele é como o vento, é levado pelo Espírito, pela vontade de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E diz, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Amados, quando nós estamos passando tribulações, o diabo ele fica ainda mais audacioso, porque ele vê ali a chance de nos destruir, ele vê ali a oportunidade de acabar com a nossa fé. Então Deus, ele nos coloca num lugar onde nós possamos estar ali protegidos, possamos estar seguros. Por isso é tão importante a nossa comunhão, por isso é tão importante o nosso fortalecimento como corpo, como irmãos. Sabe por quê? Porque quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade, você não vai estar sozinho. Ainda que você esteja no meio do deserto, você vai ter alguém ali para te ajudar, vai ter alguém para te dar uma palavra de força, vai ter alguém para te estender a mão e te ajudar. Então nós temos que ser assim, uma unidade em Cristo, um mesmo Espírito, um mesmo Deus nós servimos. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. O contraste aqui, deserto e rio, água, areia, a escassez, a aridez no deserto. O que ela causa? Sede. O que nós precisamos quando estamos com sede? De água. Ou seja, as artimanhas do inimigo, elas são eficazes. Porém, se nós não estivermos guardados pelo Espírito de Deus, nós seremos atingidos. Porque quando Cristo estava sendo tentado, o diabo não ofereceu para Cristo nada além daquilo que Cristo precisava. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Ele colocou em questão a divindade de Cristo. Ele disse, se tu tens fome, transforma estas pedras em pães. E agora aqui, Satanás utiliza esta água, ela simboliza as tentações. E a palavra diz, ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Porque Deus a ninguém pode tentar. E Deus, ele não é tentado pelo mal. Então, se nós somos tentados porque o inimigo das nossas almas, ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai nos tentar em cima daquilo que nós somos falhos.
Mas se nós nos colocarmos na presença de Deus, nós ainda, como diz o salmista, que o justo 7 vezes caia, 7 vezes o Senhor levantará. Amém? A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, aqui na conclusão do texto, quando ele já falou mais especificamente do povo judeu, do povo de Israel, e ele falou que Satanás, ao longo da história, ele perseguiu aquele povo, causando quase que a extinção do povo judeu. Ele já sem saída, ele procura agora atacar a igreja, procura atacar os gentios, aqueles que aceitaram a fé em Cristo de bom grado, e que foram libertos pela graça de Deus. E esse capítulo, ele então traz para nós esta mensagem, a mensagem de que vai existir perseguição, de que vai existir um momento de deserto, de que vai existir um momento de tribulação, mas que nós temos um Deus, que Ele é capaz de prover as nossas necessidades no meio da tribulação, no meio do deserto, um Deus que conhece as nossas dificuldades, que conhece as nossas falhas e que não nos deixará sem provisão. Amém? Fique de pé nesta noite. Amém? Vamos fechar os olhos, comece a falar com Deus, e Deus, Ele conhece a vida de cada um de nós, falo eu aqui que com certeza no meio de nós existe alguém que está passando por um momento de dificuldade, alguém que está com um momento de tribulação, que pode de repente até não estar vendo uma saída, que pode estar achando que está abandonado no deserto, num lugar árido, num lugar em que só tem sede, só tem terra seca. Mas se você abrir o olho, se você olhar para cima um pouco, e você olhar para o alto, você vai ver um Deus que está de mão estendida, pronto para te abençoar, pronto para suprir a tua sede, pronto para te abençoar. Mas para isso nós precisamos nos manter fiéis à sua palavra, fiéis ao testemunho da palavra de Cristo. Devemos amar o Evangelho mais do que a nossa vontade, mais do que as nossas próprias vidas, e assim Deus vai estender para nós a sua mão, porque Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai misericordioso, e nós somos filhos carecidos de amor, filhos carecidos do seu perdão, da sua misericórdia, e Deus quer estender para você nesta noite a sua mão de amor, a sua mão de provisão, para suprir as suas necessidades.